E, Vitor, tu manda o link aqui no grupo para. Muito boa tarde, você internauta, você que acompanha o Portal Tucumã na tarde dessa sexta-feira. Começa agora mais um programa Resenha Política, eu sou o jornalista Elias Pedrosa e vou acompanhar vocês durante essa edição. Hoje o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB. Senador, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Portal Tucumã. Obrigado, Elias. Prazer é meu de estar aqui com convidados que vamos entrevistar tão ilustres. Com certeza o programa vai ser bom, não tenho dúvida. Obrigado. Mestre Carlos Santiago, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, seja muito bem-vindo também. Olha, eu estou muito feliz de participar desse programa para entrevistar, inclusive, o senador mais votado do Amazonas em 2018, com o meu amigo e colega Afrânio Soares, também está aí, um colega da advocacia também. Estou muito feliz com isso. Obrigado, mestre. Professor Afrânio, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Resenha Política. Boa tarde aí ao senador Plínio Valério, uma honra sempre recebê-lo, ao meu amigo Carlos Santiago, que há um tempo eu não via tão próximo assim, só nas colunas que ele assina nos portais, mas um amigo muito querido de longuíssimas datas aí, né? E também ao Israel, o meu boa tarde, e obviamente a você internauta que nos dá a honra da sua audiência sempre que o Resenha Política vai ao ar. Professor, doutor Israel, muito obrigado pela sua participação também, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, ao doutor Carlos Afrânio, ao senador Plínio, uma honra entrevistar um senador da República, ao Elias, um obrigado especial pelo convite. Eu espero poder somar a esse programa que é de suma importância, até porque ano que vem é o ano eleitoral, então nada mais importante do que tirarmos as dúvidas políticas de todas as áreas, todos os âmbitos. E obrigado a todos que estão nos assistindo, espero que gostem. Senador, vamos começar falando sobre o seu trabalho lá no Senado. Outro dia eu conversava com o senhor, numa outra emissora, o senhor disse que um dos seus principais objetivos era ser senador, né? Era o seu sonho, né? E como é que está sendo essa sua atuação lá no Senado? É como o senhor imaginava? Sim, o trabalho da gente está sendo muito bom. Eu estou muito feliz no Senado. O trabalho da gente é muito produtivo. Se você ficar perguntando os projetos que a gente está aprovando, se for aprovado, eu acho que em 3 anos, 2 leis importantes, fui escolhido ouvidor geral do Senado. Sempre que eles botam aqueles institutos para escolher o melhor senador, estou sempre no bolo deles. Então, quer dizer, está muito bom. Eu estou sendo transparente o máximo possível e a prova disso, eu me coloco à prova todos os dias. É o calçadão da Ponta Negra quando eu caminho, é a feira da Panaí, o mercado do Lisboa, é tudo onde eu vou e as pessoas dizem o que eu gosto mais de ouvir, que para mim é música, o senhor me representa, então eu estou feliz. Se você perguntar sobre a produção, eu tenho uma produção muito vasta para que a gente possa apresentar. Perfeito. Senador, inclusive falando em relação a isso, né, sua campanha, né, só apresentou seu CPF, né, deixou à disposição da população e foi algo, um diferencial, né? Será que com essa crise tem CPF ainda intacto, né, essa crise brava que teve? Mas é legal, é o diferencial, porque a gente imagina a campanha, você vai enfrentar feras, acostumado a manipular opiniões, acostumado com o poder. Então, qual é o diferencial que eu tinha dos outros? Era tentar ser correto, assim, no ponto de vista do comportamento. Falar, meu CPF é limpo, eu vou mostrar, se eles quiserem, eu mostro deles. Como eles não mostraram, aí eu continuei na frente, correndo e pude fazer o que quis, o que planejei. Perfeito. Agora, doutor Carlos Santiago, como é que está a corrida lá no PSDB para a escolha do presidenciável? Essa semana teve uma polêmica por lá, né? Olha, muito polêmica lá, mas o PSDB sempre foi assim. O PSDB nasceu já polêmico, né? Que ele foi uma divergência, né?
do antigo MDB, né? Que era o PMDB da época. Então já nasceu assim com uma certa divergência, mas é um partido bonito, porque tem quadros, né? Tem intelectuais, tem formuladores de programa de economia. Tem pessoas muito... Tem quadros com grandes experiências no sentido de gestão pública, né? O PSDB já governou Minas Gerais, já governou o Rio de Janeiro, já governou São Paulo, já governou o país, já governou aqui o Pará. Então, o PSDB já foi prefeitura, né? Já administrou a prefeitura de Manaus. Então, é um partido de quadros, é um partido com valorosos quadros partidários e técnicos, que já contribuíram muito com esse país. Então, isso faz parte da rotina dos partidos, esse embate, esses debates todos. Então, vou aproveitar que o senhor está com a palavra, deixar aberto a sua pergunta para o senador. Olha, vou aproveitar o gancho, Plínio, para fazer uma ponderação com relação a você. Nesse embate, tem um lado positivo, né, do PSDB, né, que é as propostas, as ideias. Né, eu percebi que nessas prévias houve, inclusive, um debate que os grandes veículos de comunicação acompanharam. Mas também tem aquele lado mais duro, né, da campanha. E um deles, quer dizer, um dos fatos mais duros, foi o caso do Arthur, que colocou que se o Aécio Neves saísse do PSDB, ele subiria as escadarias, né, da Candelária de joelhos. A pergunta que eu faço aqui, fazendo uma comparação com o Amazonas, e no Amazonas, se o Arthur Vigílio saísse do PSDB, eu subiria a escadaria da Igreja do Remédio de joelho também, ou ficaria triste com relação a isso? O legal desse programa, eu já vejo lá, eu já vejo a Frânio rindo. O legal desse programa é isso, né? São as pegadinhas, as coisas que tem, mas isso faz parte também. Eu não subiria de jeito nenhum, mas muita gente soltaria foguete. Principalmente o pessoal de interior, porque o partido PSDB, que é toda essa grandeza, beleza, no Amazonas ele é nanico, né? Nós temos 2 vereadores no Manaus, nós temos um deputado estadual, nenhum federal, um senador e 3 prefeitos, eu acho. Então o partido é nanico porque ficou preso muito tempo e não se fez nada. Eu não subiria a escada por nada, mas eu forneceria o foguete para o pessoal que quer. Como é que está a corrida para o governo do Amazonas? O nome do senador também chegou a aparecer nessas pesquisas aí. Como é que está essa situação? Então, o senador me pediu para não... Ele me disse claramente, numa outra ocasião, que ele não iria disputar o governo, não era do interesse dele. Eu adoraria testar o nome do senador para ver se o pessoal também vê com bons olhos a ideia dele deixar o Senado e vir a disputar o governo, não necessariamente uma exclusão, porque não há necessidade de renúncia, mas se eleito fosse, deixar de ser senador para ser governador. E o senador me pediu para não fazer numa ocasião. Eu estou esperando ele me autorizar a fazer, porque eu não gosto de passar por cima das opiniões nisso aí. Senador, quando o senhor estiver sensibilizado e apto, o senhor me avisa aí, a gente testa, não tem problema nenhum, não. E eu posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora aqui, que é uma curiosidade que desde que eu soube que era o senhor que vinha para a nossa entrevista, senador, eu estou com essa curiosidade, digamos assim, na ponta da língua. Na CCJ, o senhor deu um parecer favorável à criação do estado do Tapajós, né? Muito interessante, inclusive, o seu ponto de vista. O senhor sabe que desde 2001 tramita a mesma coisa, tramita uma proposta de desmembramento do Amazonas, uma das, né, tem mais de uma, e é a do estado do Juruá, que teria como capital a cidade de Erunepé, a sua cidade natal e um dos seus redutos eleitorais, não só seu, mas da sua família. O de Sica, seu irmão, foi prefeito lá várias vezes, outros parentes também são de lá e têm passagem exitosa pela cidade. Esse
projeto, essa proposta de Estado, eu juro que eu não consegui mapear no site da Câmara Federal e do Senado o status dela atual, se ela foi arquivada, se ela ainda vai ser votada numa espécie de mutirão. Mas uma vez que o senhor foi favorável ao desmembramento do Pará e à criação do Estado do Tapajós, se houver essa oportunidade de votar pelo desmembramento do Amazonas, esse especial, o Estado do Juruá, o senhor teria a mesma opinião? Só do primeiro questão de pesquisa. Eu pedi para o nome não tá, porque eu não estou passando firmeza para quem votou em mim. Então, quando eu decidir, eu tiver pressa a decidir, vou decidir em janeiro, aí eu digo, coloque meu nome para eu sentir. Foi por isso só. A pressão para que eu saia candidato aumenta, viu, Afrânio? Nas ruas aumenta muito grande, o que leva à possibilidade da gente sair sim. Mas é muita reza, muita coisa, muito sofrimento interno. Veja bem, o Estado de Tapajós, ele tem viabilidade econômica. Esses 23 municípios reunidos, eles têm um setor graneleiro muito grande, que será para o Mato Grosso do Sul. Eles exploram bauxita, eles têm uma produção de cacau enorme, de melancia, de macaxeira. Então, economicamente, é possível, é viável esse Estado. O que não ocorre com o nosso, e quem está dizendo aqui é que é do Juruá. Já sonhei com o território do Juruá. Eu também não encontrei esse projeto, viu, Afrânio? Eu acho que era do território. Lá nós temos Erunepé, a gente tem ali Guajará e Pixuna, para baixo em Vira, Itamaraty. Eu não vejo condições econômicas de viabilizar-se sem que jogue toda a conta para a nação. O Estado de Tapajós não, eles têm uma arrecadação de 1,5 bilhão, né, e só recebe 230 milhões de volta. Então, eles têm uma viabilidade econômica muito grande, e é um anseio, é uma luta de 170 anos. No Juruá, a gente teve essa vontade, quando jovem tem, mas eu teria muito cuidado, viu, Afrânio, de fazer, porque a gente não distribui pobreza, né? Não adianta você distribuir pobreza, a gente tem que partilhar riqueza. E esses municípios todinhos, eles são muito ricos nisso. Daí a opinião favorável, Afrânio, eu queria colocar ao plebiscito. Eu estou dando o direito do povo paraense dizer se quer ou não. O povo paraense vai dizer, eu estou concordando com o plebiscito, embora, Afrânio, eu esteja convencido de que há viabilidade econômica, sim, para a criação do Estado. O do Juruá seria distribuir pobreza, e a gente não está em condições ainda, não. Eu acho que o senhor seria governador do Estado do Juruá, provavelmente. Governador agora, né, do Amazonas, o do Amazonas dividido, do Juruá, né? Então, tem que decidir. Obrigado, as coisas estão correndo bem para a gente, mas é um assunto, Afrânio, que dominou a minha juventude. A gente queria o território do Juruá, eu lembro disso, dominou, mas hoje a gente tem que ter consciência. É possível um dia, o Amazonas precisa dividir, precisa pelo seu tamanho, mas se você juntar as regiões, você vai ver que não há viabilidade econômica dessa. O senhor quer fazer um comentário, doutor Carlos? Não, eu gostaria de fazer uma observação interessante com relação às palavras do senador, que ele colocou que em janeiro ele decide se disputa o governo do Amazonas ou não. Quer dizer, que não basta só a vontade do senador, porque tem a vontade do senador, mas também tem a viabilidade partidária, né? Saber se o PSDB quer de fato isso ou outra legenda. Agora, eu vi numa outra entrevista, Plínio, senador, que você disse assim, olha, os caciques que estão aí, Amazonina, Eduardo Braga, não tem mais o que falar, não tem mais o que prometer. Prometeram tantas coisas que o povo já não acredita mais neles. Então, se você se dispunha a disputar o governo do Amazonas, a partir de janeiro, vamos trabalhar com essa hipótese, qual seriam assim, as suas prioridades para resolver alguns problemas do Estado seríssimos, inclusive a pobreza no interior é um deles. E acabamos de falar aqui em off, antes de começar o programa, que o interior está sendo movido à entrega de rancho, à entrega de cartões, e eu não sei se esse é o caminho para o interior do Amazonas. O Afrânio vai falar daqui a pouco, ele é especialista em pesquisa e conhece. A gente acha que a próxima eleição, Carlos, a que se avizinha, o tema será exatamente alimento, comida na mesa, auxílio alimentação. A população está muito necessitada. Não há nada do que eu possa prometer que o amazonino, que o Eduardo, que o Wilson não tenham prometido.
e não cumpriram. Então, se a gente fizer a mesma promessa, a gente acaba caindo no descrédito. Eu até brincava que no debate eu diria: o que você vai fazer, candidato? Eu vou fazer o que ele está dizendo. Ele não vai, mas eu vou. Quer dizer, a gente tem que pensar nisso, né? E o Afrânio pode ajudar muita gente nisso, com as pesquisas que ele capta nisso. Mas no feeling que eu tenho, ela vai ser a eleição de botar comida na mesa. E eu tenho um problema muito sério comigo, viu, Carlos? O problema não é partido, o problema sou eu. Eu tenho rezado, eu tenho momentos emotivos quando a gente recebe demandas de um garoto do Juruá que nasceu com rim, com fígado investido, é cardiopata, não tem fralda, não tem... Então a gente tem chorado, e a minha mulher que não aceitava, ela já olha para mim e a gente até emociona. E política emocional de televisão é pieguismo, né? Parece que a gente se emociona. E ela fala: e aí, vai deixar passar isso? Então, eu queria ter a certeza, cara. Eu queria ter assim, amanhecer um dia, alguém iluminou, vai. Eu queria saber que eu vou fazer a diferença. Eu tenho medo de não fazer a diferença. Eu tenho medo de não fazer a diferença. Eu teria que fazer. E para fazer essa diferença, teria que começar onde? Não aceitar apoio de cacique, não aceitar jato de empresário, não aceitar dinheiro de indústria. Quer dizer, olha como vai ser uma campanha difícil se eu quiser fazer diferente. Eu rezo todos os dias, cara, rezo mesmo. Se for uma missão, eu venho para essa missão, venho com a disposição que eu tenho, mas se eu puder ficar fora, eu fico. Agora tem hora que não depende da gente. A gente vê tanta coisa errada, meu Deus do céu, tanta coisa errada e a gente vai... Por isso que eu abri essa possibilidade, Thiago. Mas aí eu não seria promessa, a gente teria que chegar a mostrar... Eu tenho que ter um projeto muito grande, eu teria que mostrar meu secretário de saúde, meu secretário da Casa Civil, eu teria que dizer: olha, eu sou candidato, o que eu penso na saúde, o doutor aqui vai dizer. O que eu penso, eu tenho que apresentar um quadro cara nova e não prometer. Ninguém acredita mais em promessa. E como é que eu vou fazer uma campanha sem assumir compromisso? Mas Deus ilumina, Deus me colocou no Senado, me tira a hora que quiser, seja por que for. Senador, aqui nas redes sociais, as pessoas comentando aqui sobre essa questão. A Judite está falando aqui: senador Plínio Valério, precisamos de mais uma opção para o governo do Amazonas. Boa tarde, senador. Uma bênção temos um senador como o senhor, diz a Ana. Vários comentários aqui em relação a isso, né? Agora, doutor Israel, o senhor tem uma pergunta para o senador também? Tenho sim, mas é mais direcionado à Zona Franca de Manaus. A gente sabe que tem muita divergência de outros estados com a nossa Zona Franca e tentam boicotar com o projeto de lei ou outras situações que eles tentam, né? E tentam até acabar com ela. E como é que está essa discussão Zona Franca de Manaus? O que o Senado, no caso os nossos senadores, o senhor, estão fazendo para nos proteger desses boicotes de fora? Principalmente, já tivemos exemplos de situações de chips e afins. Entendi bem. Israel, comentar um pouco Desculpa, o retorno do doutor Israel? Eu não consegui. Falhou a voz? Dos boicotes à Zona Franca, a BR-19, dessa discriminação que a gente sofre. Beleza. Olha, é uma briga diuturna. Eu tenho contato com o ministro Tarcísio. O primeiro contato que tive com ele foi perguntando como ele ia desaparelhar o Estado. E ele tem demonstrado uma força, a vontade de fazer, avalizado pelo presidente da República. Então, se não sair agora, a BR-19, se ela não sair agora, não sai nunca mais. Porque eles estão fazendo a coisa correta. Nós temos um inimigo chamado Ministério Público Federal. Inimigo não, adversário. São procuradores que vêm para cá, mas não fazem parte da nossa realidade. Que não aprenderam com a Covid. Que não aprenderam. Nós estamos contando os mortos ainda, pela falta de oxigênio. Ninguém sabe quantos morreram naquela época, por culpa da gente não ter ligação terrestre. Então, o que eu brinco, Israel, é que, acima de tudo, eu esqueço o lado econômico, viável, escoamento da Zona Franca. É um direito de ir e vir. É a dignidade do povo, trazer dignidade para a população. Nós precisamos ter dignidade, e essa dignidade nos diz que a gente tem direito de ligar de forma terrestre ao resto do Brasil. E vamos, vai sair sim, é muito difícil. Zona Franca, a gente tem um inimigo, esse é inimigo, é o Paulo Guedes. Ele é inimigo de subsídios, né? Ele é inimigo de subsídios, então ele é inimigo da Zona Franca mesmo. E a gente tem combatido da forma que pode, que quer, provando que a Zona Franca é o único modelo econômico que ajudou o meio ambiente, que deu certo. Então não tem por que abrir mão, mas a gente precisa da colaboração dos industriais, dos governantes, da cabeça pensante, da elite, da academia. Encontrar outras matrizes para incorporar na Zona Franca. Vai chegar uma hora, Israel, que nós não temos mais como defender a Zona Franca. Vai chegar uma hora que não tem como dizer mais, defender, né? A não ser que nos dá 100 mil empregos e que é preciso para nós. Mas a gente tem que urgentemente sair do discurso e passar para a prática.
ser governador do Estado. A preocupação maior, acabei de dizer, que seria colocar alimento na mesa. Dignidade de alimentar a população, mas ao mesmo tempo criar matrizes. Para isso nós temos que sair desses boicotes, desses cadeados, dessas amarras que existem nas questões ambientais, com as grandes ONGs, né, nos aprisionando. A gente não pode fazer nada. Potássio de Autazes a gente não pode, a gente não mexe no ouro, no diamante de São Gabriel, mas eles mexem. Então, tudo que a gente quer fazer, e eu chamo do Complexo do Colonizado, Israel, e lá em Brasília, quando eu falo assim, eu quero falar com você brasileiro e você brasileiro. Tem que conhecer a Amazônia, para conhecer, para amar e defender, porque se você for nessa do Complexo Colonizado, a gente assume a condição de vilão, né? O governo da Noruega, a Alemanha, Canadá, o Leonardo DiCaprio, o Macron, passam para a gente como se a gente fosse um bandido, um vilão. E brasileiro aceita, cara. A CNN, a Globo aceita essa condição. Nós brasileiros não sabemos lidar, nós sabemos lidar assim com isso. Então, essa questão é muito cruel, mas eu gosto muito. Pode ver até que a minha voz aumenta o tom, porque eu chamo esse pessoal diariamente de hipócrita, porque a hipocrisia que permeia essa história em relação ao meio ambiente, Zona Franca. Isso aqui não é jardim zoológico nem jardim botânico. Embaixo dessa floresta tem seres humanos. Seres humanos. O Unicef diz que 19 milhões de Amazônia passam fome. Não tem uma cesta básica. No Amazonas, em 2017, houve relatório do Unicef, morreram 1.226 crianças antes de completar um ano. Então a gente não tem direito de viver, quer dizer, nasce e morre. Então a gente vai conseguir, essa tem sido a nossa luta. Por isso que eu não gostaria de abandonar o Senado. Perfeito. Só um comentário rapidinho, ainda tem... Eu fiquei devendo a resposta para o Carlos, do PMDB local, sim, como sim. seria. É simples assim. Tem duas vertentes dentro de um partido. O cara quer o vermelho, a gente quer o azul. Estica a corda e vê onde ela vai quebrar. Pronto. Não tem mais diálogo, então estica a corda, vê onde ela vai quebrar. E ela vai quebrar de um lado. Se quebrar do meu, eu tenho para onde ir. E se quebrar do outro que for se opor a mim, tem para onde ir também. Então a gente estica a corda e vê onde vai dar. Não tem mais essa de achar que, vamos conversar, todo mundo quer o bem comum. Eu sei o que eu passei para ser senador. Eu sei o que eu passei. Quantos boicotes, quantas ironias, quantas sacanagens. Eu tolerei e passei por tudo isso. E eu sei o que é ser senador. Não mudei nada. Eu sou o mesmo cara humilde de sempre para quem é humilde. Mas para quem é metido a ser melhor que os outros, não é não. Isso serve para qualquer um que você queira colocar, até para os ministros do Supremo. Nesse caso, então, o senador, o senhor acha que foi um erro do PSDB local, com a prefeitura de 8 anos, ter apoiado uma candidatura do Partido Liberal e não uma candidatura do PSDB na cidade de Manaus, no momento em que o país estava apostando, inclusive, nas reeleições daquele que estava nos cargos, e quem estava no cargo tinha muita força para eleger o seu membro do seu partido, né? Então, nesse sentido que você está pensando? Em todos, porque o PSDB colocaram... Afrânio, Israel, Elias colocaram assim, ligaram para mim, olha, você tem tanto para ajudar o pessoal do PSDB, colocaram do fundo partidário. Eu não toco naquilo, mas digo quem vai receber. E eu fiz o raio-x do partido. Cara, é uma decepção, né? Uma decepção. O PSDB no Amazonas é nanico. O PSDB no Amazonas não teve candidato a prefeito, cara. Você está dizendo isso. Então a gente tem que ver, mas eu não queria antecipar. Eu aprendi na vida a não antecipar os problemas. Eu sei que vou tê-los. Então não tem por que antecipar. Eu não cheguei lá naquela encruzilhada ainda. Deixa eu chegar nela para ter esse problema, que vou ter sim, nós vamos ter problema. Mas aí a gente estica a corda e vai quebrar de um lado. A escadaria... Não. Quando eu tive aqui no portal Tucumã, aí me perguntaram, né? A Elias, a minha fazer o programa, perguntou, para quem que o senhor descasca Tucumã? Aí eu falei todos os dias para minha mulher. Eu descasco. A Ana está lá dormindo domingo, ela dorme, aí eu acordo cedo, descasco. A minha mulher acorda, está lá o Tucumã para minha mulher. Quer dizer, eu não deixei de reconhecer que descasco. E disse para quem? Então, mas a escada não dá para subir, nem pela Ana. Queria fazer só um Agora, comentário. senador, como é que o senhor avalia a situação lá de Autazes? A questão da CPI das ONGs também, o senhor chegou a falar essa semana sobre isso, né? A gente precisa ter uma CPI das ONGs, porque tem ONGs muito sérias. Você não vai demonizar ONGs, mas a maioria é de picaretas.
a maioria de picareta. O Fundo Amazônia, quando vigorava, só dava dinheiro para essas ONGs. Então a gente tem que ver essa coisa que eu falei, que permeia essa fantasia. O europeu, coitado, o homem comum, a mulher comum da Europa, colabora achando que vai salvar, achando que a Amazônia está queimando, está sendo depredada. Eles acreditam e dão dinheiro. E os aproveitadores... Há casos no TCU, do ministro Vital do Rego, que disse que dos convênios auditados, todos eles apontam que o dinheiro arrecadado, 85% é gasto com a diretoria dessas ONGs. Então a gente tem que abrir essa caixa preta e acabar, porque eu acho que a gente traz o foco. Como eles vão dar muita porrada na gente, né, a imprensa vai dar, você aproveita para dizer o que quer e o que pensa. Então a gente pode ser que a mensagem chegue lá fora e o europeu descubra que está sendo enganado. A Noruega que tanto nos sacaneia, deu 2 bilhões para o Fundo Amazônia e quer dizer como é, né? A Noruega tem isenção fiscal em Belém, lá no Pará, de 7 bilhões e meio. Pô. A Noruega está tirando gás e petróleo no Ártico, que é o bioma mais frágil do que a Amazônia. São os hipócritas. Então, rapaz, eu sou feliz, sabe, vocês terem me dado essa oportunidade de poder chamar esse pessoal de hipócritas. São os hipócritas, eles gastam muito mais energia que nós. Se você pegar os jatinhos dos bilionários que tem, polui muito mais a atmosfera do que nós, mas muito mais. E a gente acha que a Amazônia é a salvação do mundo, não se pode tocar, mas eles podem. Então, essa luta, voltando lá para Israel, Israel é uma luta constante, permanente, cara, e que eu estou disposto a travar. Eu tenho até um comentário sobre isso, se for possível. A questão, o senador disse que eles pensam que está tudo queimando, mas se você reparar, a nossa Zona Franca, para as empresas chegarem aqui, elas têm que ter um projeto de manejo sustentável do nosso meio ambiente. Não é simplesmente ela chega e faz o trabalho delas. Tem todo um projeto. E realmente a questão das ONGs, muitas são falcatruas e nada mais justo de que se fiscalizar, no mínimo, né? E eu concordo plenamente com essa CPI, que com isso a gente vai deixar as ONGs que trabalham de verdade para ajudar a Amazônia. E a gente não quer destruir ela e construir as coisas, dá para fazer um manejo totalmente sustentável. Tem um estudo do INPA que fala que todo o manejo de madeira pode ser feito aqui para o mundo inteiro, se você fizer de forma sustentável, certinho, sem falcatruas nem nada. Logicamente que é um estudo, tem que ser analisado, tem que ver as erratas, mas a gente tem possibilidade de fazer grandes coisas e mesmo assim não destruir a floresta. Dá para melhorar a economia, a dignidade das pessoas, que vê a dignidade das pessoas no interior, como a gente tem, não pode mexer em nada, os minérios, tudo é riqueza para a gente e tudo dá para ser manejado de forma sustentável. Ô, Plínio, senador, você faz parte lá no Congresso Nacional de um movimento chamado Muda Senado, né? Muda Senado. Acabou. Tinha aquele... definhou, até porque a pauta da vez do corporativismo é muito forte, né? Você é um dos poucos que resistem. Que resiste lá o corporativismo. Mas nessa pauta do Muda Senado, tem a questão da CPI, né? CPI da toga. Essa CPI diz de uma forma clara, o Senado Federal é um dos grandes poderes da República deste país. O Senado, inclusive, que caça o presidente da República, a última palavra do Senado da República, que caça, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ e até do Procurador-Geral da República, é o Senado Federal. E por que não avança essa agenda dentro do Senado Federal para depurar o Poder Judiciário brasileiro, hein? Quando veio a CPI da Lava Toga, eu já assinei a Lava Toga acho que 2 ou 3 vezes. O próprio autor da Lava Toga hoje já não fala mais, que é o Alessandro, né? Não fala mais, mas nós assinamos, tínhamos Lava Toga, prisão em segunda instância, impedimento de ministro. O problema, Carlos, é que para você chegar no Senado, você percorreu uma trilha muito grande. Caminhos nem sempre retos, caminhos tortuosos, não ilegais. E você chega lá com muito conhecimento, com muita amizade, com muita coisa. A minha situação é diferente, eu cheguei, né, totalmente desvinculado. Então, pondera-se daqui, pondera-se de lá, ouve e não vai adiante esse tipo de coisa. Mas eu, Plínio Valério, senador do Amazonas, digo sempre, sou a favor de empichar ministro, sim. Tem 3, 4 ministros lá que você pode escolher um e empichar. Porque seria a demonstração de que
o brasileiro pode acreditar na sua instituição chamada Senado. O Senado é a única instituição que pode punir o ministro supremo, como o Carlos falou. Então, se a gente pichasse o ministro, até não conseguisse pichar, mas o processo a gente mostraria, porque os ministros, alguns deles, não falam da instituição, tá bom? Estou falando dos maus ministros, falando deles. Eles pensam que moram no Olimpo. Eles se acham semideuses. E se acham semideuses porque só vão sair aos 75 anos. Por isso que a nossa PEC lá de 10 anos do mandato tem que ir adiante. Então a gente tem que dar um exemplo. O Brasil precisa desse exemplo. O brasileiro precisa sentir que o Supremo está extrapolando, o Supremo está governando, o Supremo está legislando e não tem essa prerrogativa. A CPI das ONGs, Israel, eu não consegui ainda, Frânio, ela estava antes da CPI da Covid. Dias antes de anteceder a Covid, já ia escolher o representante para a CPI das ONGs. Aí veio o Covid, esquece. Aí o ministro Barroso manda instalar a CPI da Covid antes das ONGs. Eu protestei e disse ao Pacheco que eu não obedeceria ao Supremo por não ver prerrogativa nele. Aí alguém me disse, não, faz a mesma coisa, vai para o Supremo e pede. Eu digo, não vou, eu não reconheço autoridade no Supremo para isso. Isso é interna corporis. Então, nós, senadores, nós que eu digo, alguns, são culpados. Eles vão, perdem uma votação, aí correm para o Supremo. É tudo que esses caras querem, é tudo que o Alexandre de Moraes quer, é tudo que o Toffoli quer, é tudo que o Gilmar quer, é que a gente corra para o colo deles, se ajoelhe. E esse senador aqui não vai nunca fugir dessa prerrogativa. A mesma humildade que a gente tem que ter, né? Tem que ter a mesma humildade, mas respeitar o Supremo, cara, não pode. O Senado tem que cumprir o seu papel. Carlos, e um deles é prosseguir com o impeachment de ministro, mas é muito difícil por isso, muito difícil. Eu posso falar dessa liberdade, porque o povo do Amazonas me deu esse mandato, e eu dizia, na época, que faria isso, e continuo fazendo. Eu não tenho por que recear, mas o Senado não está cumprindo o papel. O Senado está se apequenando diante do Supremo e diante da população brasileira, e a gente precisa corrigir isso imediatamente. Perfeito. Mestre Afrânio, sua pergunta, por gentileza. Eu queria perguntar ao senador, senador, as eleições em 2022, elas estão sendo marcadas, no meu modo de ver, pelo um cenário que se repete no nacional, às vezes, e nos estaduais também, guardadas as devidas proporções e os devidos pesos. Por exemplo, as máquinas, muitas máquinas vão concorrer. Máquina, para o nosso ouvinte, é uma reeleição ou um candidato apoiado fortemente pelo candidato que está no mandato e com o uso subliminar, vamos colocar assim, dos canhões da máquina que são dominados por quem está no mandato. Então, nós temos as máquinas concorrendo, o presidente da República vai para a reeleição, concorrendo, candidato da máquina, o governador do Amazonas vai para a reeleição, candidato da máquina, tá? E muitos outros governadores. Vamos falar só desses dois casos aqui. As máquinas tiveram um desgaste muito grande, o efeito Covid, digamos assim. O efeito Covid foi um julgamento, talvez precoce, na opinião de alguns, mas um julgamento da população pelas ações e omissões que ocorreram durante esse período da pandemia. O governo federal esteve subjugado a esse julgamento, o governo estadual também. E isso provocou um desgaste muito grande nas máquinas, nos representantes, digamos assim, no governador e no presidente da República. Me parece que a estratégia que está dando mais certo para reconstruir ou sanear ou começar um processo de saneamento é uma estratégia usada historicamente, pela esquerda, que é um robusto investimento em projetos sociais, como, por exemplo, o auxílio amazonense, o auxílio lá do presidente, sei lá o que, verde e amarelo, não lembro mais qual é o nome que ele deu, que é o Bolsa Família com outro nome, e isso tem tido um efeito, digamos assim, um efeito que a esquerda já sabia que existia, mas a direita criticava e se recusava a usar.
e nesse momento está usando. Então, senador, do seu ponto de vista, o que está acontecendo? A direita está meio que se esquerdizando em alguns momentos, principalmente nos momentos onde parece que o que tem maior propensão de dar certo é algo que a esquerda fez, mesmo que eu tenha criticado bastante antes. Qual é a sua opinião a esse respeito, senador? Que o princípio de tudo é o círculo, né? Eu acho que o amor e o ódio, a paixão e o ódio, os extremos, direita e esquerda, acabam se encontrando, porque acaba se encontrando no extremo e fazendo a mesma coisa de forma diferente. Quando vejo você dizer isso, eu fico alegre, porque na minha concepção vai ser a eleição do auxílio. Vai ser a eleição das condições de dar dignidade, embora de uma forma, né, meio esdrúxula, às famílias. Eu acho que tanto esquerda como direita estão conscientes de uma coisa, né? Estão conscientes de uma coisa, de que a população está mal, de que há fome, de que há desemprego, de que há necessidade. Então, esses auxílios emergenciais, nós estamos aprovando agora o Auxílio Brasil, de R$400, né? A gente vai aprovar sim, já passou na Câmara, a gente vai aprovar. Então, outros auxílios, eu acho que você, enquanto governo de um Estado rico, né? Esse negócio de dizer que o Amazonas é pobre, isso é balela. O Amazonas não é pobre, nós somos riquíssimos. Eu acho que a gente pode, aqui para nós mesmos, fazer alguma coisa nesse sentido. Gera muita riqueza esse Estado, passa muita riqueza por aqui, a gente tem que encontrar, e aí que está um dos pontos chaves, Afrânio. Eu estou tentando, amigos meus especialistas, que faça para mim um plano de que a gente chega e convença e vá fazer, sabe? Eu não estou querendo plagiar o cara lá, mas tem dinheiro, né? Quer dizer, tem, porra, é arrecadação, é recorde em cima de recorde, recorde em cima de recorde. Você não vê em cidade nenhuma esses carrões caríssimos, você não vê, sabe? Aqui não tem crise nos grandes restaurantes, então o dinheiro circula. E se a gente esquecer um pouco o governo federal e pensar na gente aqui e se fechar, essa riqueza gerada pela Zona Franca, que não é usufruída por nós só temos da Zona Franca os empregos, aliás, é muita coisa, mas só temos o emprego. Então, acho que há soluções, Franca, da academia, das cabeças pensantes, sabe? Eu só não quero conselho de quem me oferece o jato, um jatinho, de quem me oferece um dinheiro. Eu não quero fugir disso. Eu queria encontrar Israel, encontrar Carlos, Elias, as pessoas disseram, porra, Plínio, eu acho que isso aqui dá certo, vamos para isso, sabe? Eu preciso decidir. E ao decidir, eu preciso dizer que vou fazer a diferença e convencer de que vou fazer essa diferença. Eu preciso me convencer, aí depois eu convenço os outros. Mas eu acho que não tem como fugir, Frânio. É comida na mesa, não tem. Eu lido com necessidades. Eu te falei, esse rapaz do Juruá, tem ocasiões, cara, e a gente se emociona, que te manda levar a cesta básica. A pessoa fala, eu queria dinheiro para pagar o aluguel, eu estou aqui em Manaus, ainda não fui atendido, não sei como, eu preciso disso, daquilo. Tu manda levar uma cesta básica, a pessoa chora emocionada, cara. Chora emocionada recebendo a porra de uma cesta básica, meu irmão. Porra, que vergonha que eu sinto quando a pessoa chega para mim e mostra lá um vídeo. Porra, eu sinto vergonha de estar participando de uma sociedade dessa, sabe? De ser um privilegiado, estar no Senado e saber que aqui embaixo. Então a gente ajuda com remédio, com fralda, sabe? Com maca. A gente chega ao hospital que não tem maca, porra. Que não tem maca, Fábio. Não tem maca. Conta-se a dedo do município que tem um equipamento de endoscopia, porra. Cara, isso é tão pouco. Eu disse, prefeito, me peça um equipamento de endoscopia. Eu tive com o doutor Mourão no SECOM, estou ajudando o SECOM da forma que posso. Né, o Mourão ter sido um parceiro. Fomos anuar, me diga onde vocês querem equipamento de endoscopia para eu mandar. Porque a pessoa vem para o SECOM e pasma, isso é dado do doutor Gerson Mourão, grande doutor. De cada 100 consultas no SECOM, 95 não tem câncer. Mas isso gera o quê? Aglomeração, uma coisa maluca, e quem tem vai morrer. E às vezes, porque o médico lá no interior, ele não tem condições, eu acho que é câncer, aí SECOM, eu acho que isso é câncer, SECOM. E, porra, a gente tem que livrar isso, meu irmão. Eu queria que Deus me iluminasse para dizer, vai, que tu vai ser um instrumento meu, tu vai conseguir. Eu queria ter essa certeza, porque isso me revolta e me envergonha. Me envergonha ter que dar uma cesta básica para uma família. O cara veio de lá, deixou a família, não tem nada, está na casa de parente, brigou com o parente, está esperando a biópsia que não sai. Isso é vergonhoso, Afrânio, para a gente, sabe? Isso é um... Eu nem gosto de falar essas coisas, cara, porque... Opa, doutor Carlos quer fazer um comentário sobre o mesmo assunto aqui? Não, eu vou fazer uma outra linha, o senador.
aproveitando essa crise da pandemia, vou fazer a seguinte pergunta: qual a sua avaliação assim, com relação à ação do governo do Estado nesse período e também do governo federal? Qual é a tua avaliação com relação a essa pandemia, as atitudes dessas duas máquinas, das máquinas, da máquina federal e da máquina estadual? Qual é a tua avaliação? Qual foi o lado positivo e qual foi o lado negativo dessas atitudes, que inclusive envolveram casos gravíssimos na cidade de Manaus, falta de oxigênio? Qual é a tua avaliação sobre isso? Fazer avaliação, Carlos, e a gente tem que dar o desconto que foi uma coisa imprevisível e nova, né? Ninguém sabia, começou por aqui, dá esse desconto, mas faltou muita gestão. Faltou gestão, faltou a gente ser ligado via terrestre, daria muito nisso, mas faltou, acima de tudo, gestão. No governo federal, que eu posso te dizer, que todas as ligações que eu fiz para ajudar o Estado, a gente foi atendido. Então, o que me parece que faltou ação, todo mundo ficou como que paralisado. E aí, Afrânio, é aquele medo que eu disse lá no começo, você tem uma porrada de amigos que te incentivaram a ser governador, que começa a querer levar vantagem nisso. E você acabou não sabendo lidar com isso, comprar respiradores na casa de vinho, quer dizer, faltou gestão, sim, mas era uma coisa nova que nos prejudicou. E que esse exemplo nos sirva para o resto da vida, Faltou oxigênio, quer dizer, e você tendo uma fábrica de oxigênio aqui, e faltou oxigênio porque Porto Velho não pôde nos socorrer, faltou oxigênio porque você demorou a sair do choque. Então, mas culpar unicamente o governo do Estado, que é culpado, culpar unicamente não. Eu acho que faltou gestão, faltou, ação mesmo, faltou encarar a coisa como um problema sério, que não encararam. Eu espero que isso não se repita, que a gente tenha aprendido. Você saber que centenas de pessoas morreram por falta de oxigênio nela, talvez seja a pior morte que tenha. E a gente ainda está contando os mortos, e mesmo assim, cara, o procurador da República aqui não quer a BR-319. E a gente precisa dela, como nunca precisou. Eu acho, respondendo, cara, faltou gestão sim, mas nós não podemos apontar o dedo para um ou dois culpados. Voltando um pouco ao assunto de eleição, senador, como é que o senhor avalia a possível ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL? Eu acho que vai deixar muita gente aí. Nós temos o nosso amigo, o deputado Marcelo Ramos, que vai ter problema. Eu acho que para o PL quer dizer o seguinte, ele reconhece que ele tem que estar naquela velha política que ele tanto acusou, né? Que o PL representa essa velha política. Então ele se deu conta daquilo que todos nós sabemos, que não tem como governar sem alianças. Então o presidente perdeu muito tempo criticando e agora tem que se aliar. Eu acho que ele faz a coisa correta do ponto de vista de reeleição dele. Ele sai fortalecido, ele vai para um partido que tem pessoas experientes, que vai aglutinar, do ponto de vista dele. Mas aí ele Posso entrar nessa discussão, gente? Não pode. Eu vi outro dia alguém alertando... Posso fazer só uma pergunta? Rapidinho, 30 segundos. Quando você for votar, mais importante, sem brincadeira, mais importante do que o presidente e o governador, é o teu senador, é o teu deputado federal, porque é lá que vão traçar, é lá que faz tudo, é lá no Congresso que faz tudo. O presidente não faz nada se não passar aqui. Então você elege aqui achando que vai mudar tudo, o cara não pode mudar tudo. Eleja seus senadores e deputados federais bons que você não vai ver as mudanças. Agora, doutor Carlos, foi uma estratégia do presidente visando as eleições de 2022, né? Essa questão de mudança de partido aí, né? Não, o presidente Bolsonaro tentou fazer um partido, não conseguiu, tentou controlar outros partidos, como o PSL, e não conseguiu, acabou tendo que se curvar para o Valdemar Costa Neto, que é uma figura carimbada da política tradicional, né? E eu acho que ele vai no sentido de promover uma grande aliança, né? Vai ser uma aliança forte no plano regional, vai ser uma aliança forte no plano nacional. Isso que o senador Plínio coloca aí, vão aprovar o Auxílio Brasil e vai ter muito dinheiro chegando nas mãos das pessoas, nos municípios. Esse dinheiro vai circular no ano de 2022, isso vai influenciar nas eleições. Mas eu gostaria de finalizar minha fala fazendo uma pergunta ao senador Plínio. Senador,
O Afrânio falou agora há pouco que tem um projeto antigo de criação de um estado de Juruá, né? De sair do Amazonas e tal. Você prefere administrar o Juruá ou o Amazonas, hein? Ou os dois juntos aí? Por vontade de Deus, eu prefiro o Amazonas não dividido. Levar riqueza, gerar riqueza para essa gente. A gente não pode partilhar a pobreza, né? Municípios pobres. Nós temos município pobre, né? Município pobre em Vila, Juruá, que não pode. Dividir pobreza não dá. Eu gostaria imensamente, caso pudesse escolher e topar, seria levar, cara, tem que levar esperança para essa gente. O ser humano sem esperança não é nada. Sabe, não é nada. E esse pessoal está sem esperança e não acredita mais em ninguém, Carlos. Se eu chegar dizendo, eu vou montar um hospital aqui, ninguém acredita, porra, não vai não. Então, como é que eu vou lidar na campanha se for candidato a governador? Né? Deus, eu entrego na mão de Deus. Me revolta, cara, não estou fazendo demagogia, não. A gente tem chorado muito, eu e minha mulher, pedindo luz e trocar essa liberdade, essa felicidade que a gente está no Senado por uma missão. Mas se for missão, a gente vai. Deus comanda, não tem... Me colocou lá, né? É um milagre eu estar no Senado. É um milagre, porra, eu estar no Senado. O cara que chegou como eu, vereador, mais votado, né? Ganhando esse pessoal e estar no Senado com toda a independência do mundo, é um milagre. Só Deus pode proporcionar isso. E a população, então, se for desejo da população, a gente vai. Mas eu preciso saber disso, me convencer. Frânio. Mestre Afrânio. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisinha só, senador, se for possível, Elias. Ainda é naquele assunto do partido, do PL, ser o partido do presidente. É sabido que o ex-deputado Valdemar Costa Neto é o cacique e não abre mão disso dentro do partido. Ponto final. Inclusive, no mês de setembro, se não me engano, houve a primeira rusga entre o presidente, os filhos dele e o Valdemar da Costa Neto. Chegou, inclusive, a haver uma possibilidade de não haver essa filiação. O senhor acha que é possível o presidente e os seus filhos não interferirem no PL como fizeram no PSL de uma forma feudal, vamos dizer assim? Eles vão tentar interferir. Agora, eles podem até interferir, desde que deem o que o PL quer. Tá? Se você dá, porque na política, como na vida, tem gente que quer isso, que quer aquilo, que se você jogar milhos, né? Se você jogar, você cala e o pessoal estiver na dele. Então ele entrou na velha política. Isso sim é a velha política. Eu acho que eles podem interferir, não tanto quanto, porque eles vão precisar de mais apoio do que dar apoio. Mas conhecendo o temperamento, vem muita coisa por aí. Vem muita coisa boa para a empresa. O PL quer 70 deputados, foi o que eu ouvi falar. Mais 70, né? É essa expectativa que vem com a filiação do presidente, mais 70 que vai tornar o PL a maior bancada, se não a primeira, a segunda maior bancada do Congresso. Agora está forte, vamos nos juntar a ele. E como ele abriu o leque, né, das benesses, dos favores, que só o governo pode dar, eu vejo, e com o Auxílio Brasil, vai se tornar competitivo de novo. Eu gostaria de fazer uma observação. Por favor. Plínio, senador, eu vejo que tem dificuldade de chamar de senador. Não tem problema nenhum não, cara, é Plínio mesmo, tranquilo. É por conta da nossa da amizade, claro, é Plínio mesmo. Mas, veja bem, no Amazonas, quer dizer, se você olhar a chefia dos poderes no Amazonas, pelo menos os poderes democráticos, aqueles que são votados, você, por exemplo, na Câmara Municipal de Manaus, você vê um vereador que há 10 anos atrás ninguém sabia quem é Davi Reis, por exemplo. Na Assembleia, você tem o Roberto Cidade, que há 10 anos atrás ninguém sabia quem é Roberto Cidade. O governo, ninguém sabia quem era o Suíma há 10 anos atrás e nem Davi Almeida. Quer dizer, a sociedade, isso significa que a sociedade anda apostando, anda querendo mudança, anda fazendo as suas apostas, né? Não está só estagnada ali nos caciques. Dentro desse ambiente que eu acabei de relatar para ti, tu acha que é um momento de uma candidatura do seu estilo para o governo? Acho. Aquela figura que incorpora
uma mudança que já aconteceu em 2018, embora agora terá mais dificuldade em função do eu acho que sim. máquinas públicas? Eu acho que sim. Eu não quero falar aqui no programa de televisão, porque pode parecer que a gente é muito autossuficiente. Na realidade, uma candidatura como a nossa, que tem um pouco d'água, né? Eu tive isso aqui de voto. Aí quem diga, não, mas ele não vai repetir. Tá bom, eu não vou repetir. Tá? Ou posso melhorar. Tudo na vida é possível. Mas considerando que eu não melhore, que eu desça, vamos lá, eu tive 835 mil votos, eu perdi metade, que é um absurdo, mas eu perdi metade, né? Eu larguei a mulher, casei com a menina de 15 anos, eu assaltei um banco com a mão armada, sem máscara, aí eu caí 50%. Né? Então vamos lá, vamos falar de 400 mil votos. Fala de 300, pronto, que é o que pessoas que me amam, eu gosto de... Vamos falar de 300 mil votos só. Eu já estou competitivo. Aí pega, e aí o mestre Afrânio que vai falar, pega a antipatia do Wilson e do Eduardo e joga nesse copo. Porque tem gente que não vota nele de jeito nenhum e joga nesse copo. Tá aí. Não tem como perder essa eleição para esses caras. Não tem como. O problema é como formar uma candidatura independente desses caras. Como é que eu vou evitar jatinho? Como é que eu vou evitar carro? Como é que eu vou evitar depósitos? Isso eu tenho que evitar. Eu não tenho a menor dúvida, viu, Afrânio? Me desculpa. Mas se eu botar 300 mil votos de 800 que eu tive, eu já sou competitivo, cara. Pô, no PV eu tive mais de 300 mil, com 29 segundos de televisão. O problema não é esse, o problema, me desculpa, telespectador, é eu me convencer, sabe, de que eu quero isso, de que eu vou largar tudo que eu fiz na vida para ir para isso. E a gente ganha a eleição desses caras assim, muito mais pela antipatia dele. Eu ouço na rua dizer, senador, pelo amor de Deus, não deixe fulano voltar. Senador, o senhor vai ser culpado, hein, se esse fulano voltar. Eu ouço isso diariamente, cara. Isso me tira o sono. Agora, medo de perder esses caras? Nenhum. A gente ganha a eleição desses caras, me perdoe a autossuficiência, mas não é quando eu digo nós, não sou eu não, tá? É você que não gosta do Eduardo, é você que não gosta da Amazônia, é você que não gosta do Wilson. Se você tiver um candidato bom, você vai descarregar nesse candidato bom e vai mudar o Amazonas. Então, tô rezando, cara, tô rezando muito. Perfeito. Doutor Israel, só quer fazer alguma observação sobre o assunto? Sobre essa questão no caso da raiva das pessoas sobre os governantes, é também aquela situação, né? Elas arriscaram a mudança e viram que não conseguiram, né, o que elas queriam. Só que também tem aquela situação, não estou defendendo eles nem nada, mas a política também é a medida do possível. Então tem coisas que você não vai conseguir justamente porque tem o seu legislativo do local que pode barrar, pode influenciar as decisões, assim como outras coisas. Sobre o comentário que o senador Pinho falou em relação ao STF, a gente tem uma frase do nosso grandíssimo advogado Rui Barbosa que diz, né, que a pior ditadura é do judiciário. Contra ele ninguém tem a recorrer. Então tem muitas ações que são totalmente equivocadas deles, mas não tem para quem recorrer. Mas voltando à parte, agora a pergunta, a situação das eleições. Muito se tentou sobre as candidaturas avulsas, da qual eu acho que são pertinentes, até pelo caso que você tem que se filiar a um partido, tu acaba ficando na mão dos caciques. Aí eu queria saber o que você pensa sobre isso, senador, sobre as candidaturas avulsas, sem depender de um partido político. Agora, andando com direitos dos partidos. Com direito, como digo, tempo de TV, fundo partidário. Eu acho que você tem que construir um partido para isso. A democracia vem em função do fortalecimento dos partidos. Mas a candidatura avulsa, sim, é possível. Agora, ela não pode vir com o mesmo privilégio dos outros, senão nós teríamos muitos aventureiros. Nós teríamos muitos milionários. Eu vou sair para poder gastar tanto e vou. Mas eu sou favorável à candidatura avulsa. Porque, por exemplo, nesse momento que cerca aí de briga interna, né? Você tem dois quadros bons, um tem que tombar. Eu sou favorável, agora não com os mesmos privilégios dos partidos. Você não pode enfraquecer os partidos, né? Não pode enfraquecer, mas a candidatura avulsa é bem-vinda. Eu toparia tranquilo votar a favor de um projeto nesse sentido. Senador, a gente tem uma interação aqui das redes sociais. O Lucas Arteiro está perguntando para o senhor qual o seu posicionamento em relação aos garimpos ilegais do Rio Madeira. Pois é, eu acho que a gente tem que, o Israel falou lá no começo da riqueza mineral, a gente tem que legalizar o que pode ser legalizado,
permitir onde pode ser permitido e coibir onde tem que ser proibido. No caso do Rio Madeira, não pode, mas está lá todo mundo fazendo. Quer dizer, quando não pode nada, pode tudo. Quando está bagunçado, pode tudo. Então, acabar com essa hipocrisia de que não pode mexer na mineração na Amazônia. Pode e devemos, e os índios querem isso. Agora, então, mapeia, já tem esse mapa. Onde é que pode tirar bauxita, onde é que pode tirar potássio, onde é que pode tirar ouro, já tem esse negócio. Você vai, legaliza, faz leilão para que as indústrias, para que as grandes mineradoras venham explorar. Agora, ficar nessa hipocrisia de que não pode, pode tudo. Eu sou favorável sim, Lucas, que a gente tenha, que a gente mapeie e faça, aqui pode sim, aqui não pode de jeito nenhum. Aí sabe o que acontece? Você não vai se preocupar com o que é legal, porque 1, 2 fiscais ele vai cuidar de coibir o que é ilegal. A gente vê essa ilegalidade porque a bagunça interessa. Essa bagunça, eles interessa a quem quer dizer que nós não sabemos e não podemos cuidar da Amazônia. Interessa muito mais a pessoal lá fora do que a nós. Eu sou favorável, sim. Pergunta respondida. Senador, agora nós vamos para o momento de 0 a 10. Eu vou exibir... Descascar Tucumã só para mulher. Eu vou exibir 3 fotos de parlamentares. Eu queria que o senhor fizesse uma breve análise da gestão e desse uma nota de 0 a 10. Primeira foto, meu diretor, por gentileza. Deputado Ricardo Nicolau. Eu conheço o Ricardo desde pequenininho, né? Era meu Luiz Fernando, conheço o Ricardo, um bom deputado estadual. Ele tem uma família que tem uma gestão boa na Samel. E pela amizade com ele, muito mais pela amizade, pela aproximação, eu acho que a gente tem que dar nota. Caramba, Nicolau, olha lá, Ricardo, eu ficaria com 7, com Ricardo, com amizade com ele. Eu acho que falta a ele essa experiência da gestão, né, do executivo, que ele está tentando, é um direito que ele tem. Acho que foi teu colega na Câmara. Não, agora foi o Irã. Eu não fui com o Ricardo, não, mas conheço ele desde pequenininho. Conheço ele desde pequeno, todos eles. O Beto, e era muito amigo do Luiz Fernando. Perfeito. Eu torço para que o Ricardo dê certo, né, para que ele deslanche. Próxima imagem, diretor. Senador Eduardo Braga. O Eduardo já foi governador, já foi ministro, é um bom senador, viu? O Eduardo, ele é entrosado, ele conhece muito, mas em termos de Amazonas, de governador, acho que ele já deu o que tinha de dar, né? Então, se você perguntar ao governador, misturar o governador com o político senador, o Eduardo fica aí com seus 6, com seus 7, ele é um bom senador, é muito entrosado, conhece muita coisa. Agora, com o governador, não tem como mais querer voltar, né? Perfeito. Próxima imagem, diretor. Presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo o que ele deveria ser desde o começo, partilhar a gestão dele. Ele conseguiu trazer esperança para esse povo brasileiro e fazer fluir a direita. Você antes não tinha direita, as pessoas tinham vergonha de dizer, eu sou de direita, né, Carlos? Eu sou de direita, eu sou centro-esquerda, eu sou esquerda, e dizia. Então ele tem essa vantagem de ter trazido isso. O problema do Bolsonaro é a narrativa. Narrativa, cara, ele fala muito mais do que o que está fazendo ou deixando de fazer. A Covid, por exemplo, negacionismo e tal, mas o governo federal deu todo apoio para a gente aqui. Então, o governo dele eu não acho ruim, o problema do Bolsonaro é a narrativa dele. Agora ele calou um pouco, né? Calou um pouco, deu melhorada. Eu acho que o Bolsonaro fica aí na fase dos 8, sim. Eu não vejo essa negação o tempo todo, não. Ele só tem que parar com essa narrativa, porque o governo federal está agindo em termos de Amazônia. Só o fato dele querer a BR-319 para a gente dizer que vai sair, a gente que sonha com isso já teria como achar que ele é bom. Perfeito. O bate-papo está excelente, né? Mas estamos chegando ao fim do nosso programa. Doutor Carlos, eu quero agradecer a gentileza de ter nos atendido, destaque no estúdio com a gente. Eu vou pedir para o senhor, se eu tiver mais alguma pergunta para o senador, faça, ou se eu faço as considerações finais. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Não só de responder, mas de aceitá-las, né? Assim, de uma forma muito democrática e de uma forma muito respeitosa, responder todas elas. Muito obrigado ao Portal Tucumã, a você, Elias, e ao professor Afrânio, e ao colega que está aí, Israel, que é o colega advogado. Obrigado. Obrigado, mestre. Professor Afrânio, muito obrigado pela sua participação. Eu que queria agradecer, viu, Elias? Eu que queria dar o meu muito obrigado, realmente, a você, ao Portal
Portal Tucumã, ao Sérgio, grande baluarte aí do portal. Queria agradecer ao senador Plínio Valério, sempre é um prazer renovado conversar com o senhor, senador, e que bom que tenho tido a oportunidade de fazer isso com mais frequência aqui nesses momentos. Ao meu querido amigo Carlos Santiago, sociólogo, advogado, um cientista político de mão cheia. Ao Israel também, prazer grande, viu, Israel? Foi uma honra estar com você dividindo aqui a bancada. Obrigado. Doutor Israel, por gentileza, suas considerações. O senhor tem mais alguma pergunta para o senador? Então, só as considerações. Quero agradecer ao Elias pelo convite para participar aqui do Resenha Política. Fico muito lisonjeado e espero ser chamado outras vezes. Agradecer a bancada, né? Perguntas sempre pertinentes, doutor Carlos, Afrânio, e também ao senador Plínio por responder mesmo, como foi citado, respondeu sem medo, falou situações que poderiam outras pessoas não terem essa frente de conversar. E eu também queria fazer até um convite ao senador Plínio, se for possível, que a gente faz uma live semanal aqui no... A gente tem um canal no YouTube para passar informação para o povo, conversar sobre a Zona Franca, o estado do Amazonas. Se for possível aceitar o nosso convite, a gente tentar um contato para ver uma possibilidade, a gente agradece. Mas, num todo, obrigado por participar, espero ser chamado mais vezes. Senador, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Mas antes de encerrar a entrevista, todos os meus entrevistados aqui, eu pergunto qual o seu talento, né? O deputado Bosco Saraiva veio aqui, perguntei qual era o talento dele, ele recitou um poema para a gente. O deputado José Ricardo deu dicas de livros aqui. Eu pergunto para o senhor, antes de encerrar, qual o seu talento fora da política? Eu tenho. Eu acho que se eu tiver que resumir, eu sou escritor, né? Sou poeta, autor de teatro, mas eu adoro pescar, cara. Se você quiser alguma dica boa, da isca boa para pescar. Esse ano eu pesquei 3 tucunarés grandes, fazia desde 2014 que não pegava, né? Tucunaré de 8, 10 quilos. Então, se quiser uma dica de pescador, fale comigo, que eu estou aqui para... Deixa uma dica para os nossos internautas, então, de pesca. Exatamente, a gente tem muito locais de pesca aqui de Tucunaré, né? Eu frequento muito Tupana, Urubu, estou indo agora ao Acará, lá em Borba, a gente vai muito no Atumã, então a gente tem coisas, sabe, belíssimas, e esse caminho da pesca amadora é riqueza, é fonte de riqueza, né? E o Amazonas está sabendo aproveitar. Eu queria começar pelo Israel. É possível sim, Israel, tá bom? 99981-9918, sou eu mesmo, é meu WhatsApp, são 39, 99981-9918. Estou indo para Brasília segunda, a gente faz de Brasília mesmo, tá? Dizer, foi um prazer estar com você partilhando isso aqui. Meu amigo Carlos, que a gente se encontra, o Carlos, tanto é que ele fica querendo chamar de senador e não consegue, né? Ele fala, ô senador, não tem nada, cara. Sabe, eu adoro que me chame de Plínio, porque você puxa a gente para a terra. Então eu sou o Plínio mesmo, daqui a 5 anos não sou mais nada. O Afrânio, me desculpa se eu entrei nessa área e me parecer, se eu parecer autossuficiente em algum momento, não quero pedir até entrar nessa área, né, que tu conhece muito mais do que eu. E eu falei de forma empírica daquilo que eu conheço. É um sempre prazer, Afrânio. E eu vou aprender muito com você e saber muitas dicas. Até tomar minha decisão em janeiro, você vai me aconselhar muito aí ainda. Né? E dizer para você, acho que é um prazer enorme estar aqui, de voltar aqui, voltarei sempre que possível. E pedir desculpa se alguém achou que eu, na ênfase, quando eu digo que dá para ganhar dessa gente, eu não sou autossuficiente nem pedante. É porque eu sei que dá. Eu sei que ganha muito mais pela rejeição. Se eu quis parecer alguma coisa, assim, não sou não, tá bom? Eu tenho um pé no chão, é que ser governador não me vaidece, vai me honrar, meus olhos não brilham, sabe? Pelo contrário, pesa muito no ombro essa lição. Mas que a gente ganha a eleição sim, né? Porque o povo do Amazonas quer essa mudança e vai ter. Obrigado, cara. Eu espero a gente poder um dia falar dos projetos da gente, das leis que a gente aprovou, dos projetos, que só agora, no final do ano, eu tive 3 projetos aprovados no Senado. Exame de saúde básica na rede de ensino, que vai ter, né, que já não vai para a Câmara ainda. Eu tive autonomia do Banco Central, violência contra a mulher como tema, já é lei, tema de escola. Um projeto do programa Via BNDES já vai para a Câmara também, para financiar quem quiser botar energia solar, fotovoltaica, eólica. Então a gente tem trabalhado muito, mais de 250 milhões de emendas para o interior. A gente está fazendo o papel, mas se você quiser que eu saia candidato a governador, tem que me abordar na rua e dizer isso, tá bom? Um grande abraço, paz de Cristo a todos. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado você, internauta, que acompanhou o Resenha Política. Aproveito também para me despedir. Hoje é a minha última edição no programa. Sigo para uma outra missão. E muito obrigado você que acompanhou o Resenha Política. Continue acompanhando um programa democrático que traz muita informação para você, internauta. O programa encerra aqui. Até a próxima sexta-feira.